Tudo certo, agora sim. Guilherme, seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigada. Guilherme, estamos aí, né? Reta final, praticamente, faltando aí 2 semaninhas, né, para essas eleições, segundo turno, o país fortemente dividido, né? Já estávamos vivendo uma grande polarização, parece que agora só temos realmente duas opções, então, mais dividido, mais polarizado em relação a essas questões políticas, né? Teve essa diferença aí pequena até no resultado do primeiro turno, um pouco mais de 5 milhões, um pouco mais de 5 pontos percentuais, ali um pouco mais de 5 milhões de votos, parece que é a menor margem histórica entre dois candidatos aí para segundo turno. Queria entender um pouco da sua visão, né? Como que você está avaliando exatamente o que os dois candidatos têm feito aí para tentar vencer esse segundo turno. A gente viu o Bolsonaro ontem, inclusive, visitando Aparecida, né? Os dois hoje, inclusive, estão no Nordeste fazendo, né, ali um trabalho mais a campo, mas eu queria entender a sua análise política deste cenário para este segundo turno. Pois é, Paulo, assim, o tom da campanha, ele impressiona, de fato, né? De ambas as campanhas, está cada vez mais agressivo, parece que aqueles limites de civilização que a gente costumava ver na política não existem mais, e isso não é um fenômeno só do Brasil, o mundo inteiro está passando por isso aí. Onde tem democracia e liberdade de expressão, a gente vê o tom das campanhas aumentando. E isso porque as tecnologias, né, para você atingir o eleitor estão cada vez mais precisas, e também porque, e aí, né, impressiona, mas não é nenhuma surpresa, essas eleições elas já estavam muito decididas na cabeça do eleitor há muito tempo, né, porque você tem um fenômeno nessa eleição que os dois candidatos já são muito conhecidos. Né? Um é o atual presidente e o outro foi presidente por 2 mandatos, uma liderança popular aí inquestionável, e ambos têm esse apelo popular muito forte. Né? Isso se traduziu no resultado pífio que os demais candidatos tiveram. Né? Eu lembro de estar aqui conversando com vocês e a gente debatendo sobre isso há 2 meses antes da campanha, né? 2, 3 meses antes da campanha, e a gente debatendo sobre como a cada 10 eleitores, 6 ou 7, entre 6 e 7 já tinham decidido o voto, né? E a gente viu no primeiro turno esse resultado com uma vantagem aí, um pouquinho, uma vantagem pouca, né? Eu já falava isso há muito tempo, né? Para colegas que tendem mais para um lado ou para o outro, eu falava, pessoal, fiquem tranquilos, ninguém vai ganhar essa eleição de lavada. Né? Nunca acreditei que essa eleição pudesse ser definida no primeiro turno, e ela não foi. E eu acho que no segundo turno agora a diferença vai ser baixíssima. Hoje a Nova Paraná Pesquisas já estava dando um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Né? E então eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer. A margem vai ser muito apertada, independente de quem ganhar. Quando terminou o primeiro turno, eu falei, olha, tá difícil para o atual presidente, porque se você faz as contas, o ex-presidente Lula ganhou no primeiro turno por 6,1 milhões de votos. Né? Aquele espólio, assumindo que a pessoa que votou no Lula não vai votar no Bolsonaro no segundo turno, e a pessoa que votou no Bolsonaro não vai votar no Lula no segundo turno, né? Então, mantendo constante os votos dos dois candidatos, sobra o espólio. O espólio que era de Simone Tebet, de Ciro Gomes, Felipe Dávila e Soraya, que apesar de individualmente terem poucos votos, somados davam 1,1 milhões de votos, que é relevante, né? Eu acho que a diferença vai ser bem por aí. Então, você tem nesse espólio 9,6 milhões de votos aproximadamente. Ou seja, se você faz as contas, né, dessa diferença, o presidente Bolsonaro teria que conquistar os 6,1 milhões de votos, mais 50% mais um dos votos que sobrarem, né? Os 6,1 para alcançar o ex-presidente Lula, que foi a diferença de votos, mais a metade do que sobrar, né? E aí, o que a gente está percebendo? Que hoje as eleições provavelmente vão ser decididas por mulheres em São Paulo e Minas Gerais que não foram votar no primeiro turno, para você ver como a coisa está apertada,
e como os votos eles estão sendo ali disputados um por um mesmo, né? E isso, todo esse cenário demonstra que a eleição está de fato acirrada e explica a subida de tom, né? Na minha visão, hoje a gente está vivendo muito mais uma guerra santa do que uma disputa eleitoral. Para pessoas que acompanham a política como a gente aqui de muito perto, né? E existe um custo para isso, enfim, você precisa estar por dentro dos movimentos, do que está acontecendo. Isso até causa um certo estranhamento, né? A disputa política, ela deu uma mudada nesse segundo turno quando saiu aquele vídeo lá antigo do presidente Bolsonaro numa reunião da maçonaria, e como isso foi usado pela campanha petista, né, diversas vezes, e a partir daí, essa é a narrativa. A narrativa que o Partido dos Trabalhadores e os apoiadores do ex-presidente Lula está construindo de que Bolsonaro não é um homem de Deus. Independente, não vou discutir se isso é verdade ou não, isso é questão de fé, né? Nem me interessa. O que interessa é para onde a campanha está sendo levada. E como os números demonstram que essa estratégia está levando uma briga pro voto religioso. Por quê? E aí, isso foi, inclusive, uma das questões que eu acho que, na minha opinião, fizeram as pesquisas errarem um pouco. Né? Você separar o voto evangélico de um lado do extrato social de outro, né, que é como as campanhas fazem, fulano de tal tem prevalência nas classes C e D, enquanto ciclano tem prevalência no voto evangélico. Veja, a maioria dos evangélicos no Brasil são das classes C, D e E. Então como é que você separa isso? Né? Não separa, o voto é o mesmo. Então, você vê um Partido dos Trabalhadores avançando na narrativa religiosa e usando isso dia a dia, todos os dias, né? E é só você olhar um pouco menos, né, para as métricas tradicionais e um pouco mais para as redes sociais, e você vê que todo dia aparece um vídeo novo, um meme novo, falando do atual presidente e de como ele não seria esse religioso que ele é. E, por outro lado, você vê a pauta de segurança pública sendo muito utilizada pela campanha do atual presidente Jair Bolsonaro, né, dizendo que o ex-presidente Lula ontem estava no Complexo do Alemão, usaram um boné que ele estava usando para fazer uma ligação entre crime organizado e o ex-presidente, dizendo que 90%, números altíssimos, percentuais altíssimos de presidiários estariam votando no ex-presidente Lula, né, dando a entender de que, olha, criminosos, bandidos apoiam o ex-presidente. Então, as narrativas estão por aí, né, e eu acho que o tom tende a subir cada vez mais. Né, a campanha, pelo que a gente tem visto aí na mídia, a campanha do ex-presidente pretende até soltar um vídeo aí falando, os assassinos que apoiam o atual presidente Bolsonaro, e aí colocar uma série de apoios de personalidades, enfim. Independente do que é verdade, do que não é verdade, o ponto a campanha está cada vez mais quente, agressiva, violenta, e isso se explica, na minha visão, pela apertada margem. Se a gente tiver uma diferença de 3 milhões de votos entre um e outro, eu acho que vai ser muito alta. Eu espero uma diferença menor. Né? O que, na verdade, Paulo, aconteceu um fenômeno muito curioso no primeiro turno. Né? Eu assisti a apuração aqui em casa, com a família, e aí, depois da apuração, fui atrás de amigos de um lado que votaram em Lula e amigos que votaram em Bolsonaro. E eu fiquei surpreso, porque, para mim, o grande vencedor do primeiro turno, apesar de estar atrás nas pesquisas, de ter estado atrás no resultado, foi o presidente Jair Bolsonaro. Né? A votação no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e os próprios governadores, assim, para mim foi, aqui no Distrito Federal mesmo, em Brasília, né, a gente está em Brasília, e aqui no Distrito Federal, a subida da senadora Damares foi
surpreendente, né? Então, politicamente, e não só no aspecto eleitoral, o grande vitorioso do primeiro turno, na minha opinião, foi o presidente Jair Bolsonaro. Só que, quando liguei para um e para outro, o clima de velório era unânime. Eu acho que ambos os lados tinham uma expectativa muito grande de que você teria uma vitória retumbante, seja para um ou para outro, que não se confirmou e não se confirmará no segundo turno. Não se confirmará no segundo turno. Então, em resumo, para mim, hoje a disputa virou uma guerra santa, né? Ontem, o episódio lá em Aparecida foi amplamente repercutido pelas lideranças que apoiam o ex-presidente Lula, e quando é assim, a gente tem uma impressão de que a coisa funcionou, né? E é assim mais ou menos a campanha, né? Ela vai funcionando de impulsos. Usa-se um argumento, vê se funciona. Funcionou, aumenta o volume, né? Aí e ambos os lados vão fazendo isso para ir disputando os votos. E ontem, para mim, o que aconteceu lá em Aparecida, na minha visão, demonstra que a campanha do Partido dos Trabalhadores entendeu que repercutir o acontecimento de ontem traria dividendos eleitorais para o ex-presidente Lula. Vamos ver o que acontece. Tem duas pesquisas para sair hoje, né? Uma da Quest e outra da Atlas. Agora às 14 sai da Quest e às 16h30 sai as da Atlas. Vamos ver o que aconteceu. Guilherme, você tocou em pontos aí muito importantes, né? Acho que um deles também, principalmente quando você falou da Damares, me lembrou também, além dessa grande polarização toda, né, em relação àquele vídeo até que você citou aí do presidente Jair Bolsonaro, a gente vê que tá realmente aí as oposições, né, eles estão realmente tentando criar, né, tem as famosas muitas fake news aí para tentar realmente denegrir do outro lado, né? A gente vê aí uma acusação, inclusive, a Damares Alves, né, tentando aí realmente trazendo uma imagem muito ruim dela ali, já foi comprovado que não é real, né, que existe, realmente foi de fato uma fake news. Tem também aquele vídeo também sendo muito falado em relação ao deputado mais votado do Brasil, Nicolas Freitas, né, também muito sendo alvo aí também de várias fake news, apesar dele já ter se posicionado em algumas situações. Você acredita, né, na verdade tem muita guerra das narrativas, né, tem várias situações acontecendo, a mídia em si, em alguns casos, ainda continua, mesmo sendo aprovado a questão da própria Damares, ainda continua falando, trazendo essas questões. Esse respaldo, né, de repente, ou essa exposição, vamos dizer assim, não vou falar respaldo, mas dizer uma exposição da mídia, inclusive até artistas. A Xuxa está numa campanha pedindo aí inscritos para a cassação da Damares. Você acredita que mesmo, né, sendo já provado que não é real, existe dois pesos aí e medidas diferentes na hora de se fazer essas campanhas usando as fake news pelas redes sociais? E eu pergunto isso, né, já emendando aqui, falando exatamente, porque o próprio PT pediu ao TSE a retirada de alguns perfis que, segundo ele, tem colocado aí informações falsas, inclusive são perfis mais de direita, do antagonista, tem também da Jovem Pan, inclusive do nosso comentarista aqui, o Alan Gani, está na lista aí também do próprio PT, mandando aí essa lista para retirada desses perfis ao TSE. Como que você avalia exatamente essa questão das fake news, né, e dessas censuras também que vão sendo criadas, e sem saber exatamente, né, o que é fake ou não, aí se toma aí uma medida, o próprio PT vai lá e pede para retirada desses canais. Como que você avalia essa guerra? Paulo, assim, vamos lá, a gente precisa separar. Mentira em campanhas eleitorais não é novidade, né? Assim, as mentiras sempre foram usadas de um lado, de outro, isso não é novidade no mundo inteiro, né? A grande novidade é a proporção que algumas mentiras tomam quando a gente joga ela nas redes sociais, né? Porque, realmente, a coisa ela tá tão emocional, né? Virou tanto uma questão de torcida organizada que você não se importa. Eu conversando com um conhecido aí um dia desses, eu me mandou uma notícia que eu achei estranha, fui atrás, era falsa, falei, olha, essa notícia é falsa. E a resposta que veio do lado de lá não me importo. O que importa é que eu concordo com isso daqui,
então eu vou compartilhar porque é com isso que eu concordo. Né? Ou seja, a verdade ela virou um detalhe, isso está endêmico. Né? De um lado, de outro, em grande parte de veículos de mídia tradicionais ou não, né? E eu acho que existe muito também de intenção, óbvio, né? Intenção, má fé, mas existe também um pouco do erro natural, né? Que acaba sendo amplificado pelas redes sociais. Agora, fica muito difícil você medir qual lado está usando mais fake news ou não. Por quê? Porque não são os próprios representantes das campanhas que propagam essas fake news, né? Como hoje, por causa disso daqui, todo mundo virou um grande produtor de conteúdo e um grande veículo de mídia, né? É muito mais inteligente, né, pro lado negativo, você espalhar mentiras não a partir dos próprios apoiadores políticos ou lideranças em mais evidência, mas a partir daquelas ditas pessoas comuns, né? Então fica muito difícil medir qual lado está usando mais, qual lado... E aí isso impõe um desafio não só para as próprias plataformas, que têm o dever de zelar pela verdade, né, e defender os próprios usuários das plataformas das ditas fake news, como um desafio para a própria justiça brasileira. E esse desafio eu vejo de duas naturezas. A primeira natureza é de volume. É um trabalho de enxugar gelo que é ingrato, né? Porque a velocidade na qual as notícias falsas se espalham é muito maior do que a velocidade que um ser humano é capaz de analisar se aquela notícia é verdade ou não, né? E outro é a função de dizer o que é verdade ou não, né? Porque você tem vários tipos de mentira, né? Uma de fake news, né? Fake news, que é esse termo novo. Uma delas, por exemplo, é uma notícia que é verdadeira sobre um fato que efetivamente aconteceu, mas é compartilhada no momento posterior. Como poderia ser, por exemplo, o vídeo lá do presidente Bolsonaro na reunião com a maçonaria. Aquele vídeo é antigo, mas ele foi ressuscitado agora, em época eleitoral. Bom, é verdade, ele efetivamente esteve lá, ele efetivamente falou o que falou, mas não neste contexto, nesse momento. Ele pode ter mudado de ideia, ele pode ter, enfim, diversas possibilidades. Né? E aí é um desafio muito grande. Né? Óbvio, ambos os lados vão usar de todas as armas disponíveis para tentar prejudicar. Isso é do outro lado, isso é natural, faz parte da disputa. Né? Agora, você tem, principalmente por parte da liderança do TSE, e isso é público, isso é nítido, um clima de antagonismo com a campanha do atual presidente. Se isso foi forjado ou não, é outra discussão, né? Lembrando, Paula, a gente, aqui na HellGov Brasil, a gente trabalha com análise política, os fatos como eles são, e não como eles gostariam que a gente fosse. E um fato não há santos nessa história, não há o bem e o mal. Há grupos políticos disputando o poder dentro da institucionalidade democrática, como há de ser, e eles vão e devem usar as armas que estiverem disponíveis para vencer essa disputa do ponto de vista institucional, sempre. Aquilo que não é institucional não deve fazer parte do jogo. Fake news não é institucional. Então, independente, se um lado identifica uma fake news que o prejudica, há de se acionar a justiça eleitoral e vice-versa, né? E vice-versa. O problema é quando você começa a pegar pessoas da mídia, pessoas que têm um debate qualificado e estão apresentando seus argumentos, coloca esse pessoal todo dentro de um mesmo saco, fala, isso aqui é produtor de fake news. Tudo dentro do mesmo saco, sem fazer distinção, sendo que, na verdade, o que se está colocando ali não, esse daqui é meu opositor, então vou colocar ele no saco da fake news e vou levar isso tudo para a justiça. Não. Aí é dever da justiça
separar o joio do trigo e falar, não, isso aqui efetivamente é fake news, isso daqui não é fake news, e aí cabe aos magistrados julgarem, a Justiça Eleitoral fazer o seu trabalho, que é um trabalho ingrato, na minha opinião. Guilherme, a gente vê aí, infelizmente, né, nessa disputa, a gente gostaria, principalmente, né, que os dois candidatos trouxessem argumentos, né, dos planos de governo, do que eles vão trazer exatamente de propostas concretas para tentar atrair aí esses indecisos, ou quem votou em Simone, ou votou em Ciro, ou qualquer outro candidato, agora realmente a tomar uma decisão, né? Infelizmente, a gente não tem visto muito isso, a gente tem visto muito mais ataques exatamente, e por conta dessa propagação também aí de vídeos, aí eles têm que se defender, enfim, e a gente acaba vendo, né, que as propostas em si reais aí, elas acabam não sendo talvez o ponto principal que deveria ser, pelo menos na minha visão aqui especificamente, né, para aqueles eleitores que estão indecisos. E para esses eleitores indecisos, né, a gente viu ali Simone Tebet trazendo apoio ao PT, apesar do eleitorado dela ser muito mais de centro-direita, ela acabou trazendo esse apoio aí ao Lula. Temos também Ciro Gomes, né, o PDT fazendo esse apoio ao Lula. E aí, em contrapartida, a gente viu lá o Zema, do Novo, fazendo uma campanha a favor de Jair Bolsonaro. Hoje, né, a gente teve a notícia aí do atual vice-governador de Minas, né, o Paulo Brandt, que é do PSDB, anunciando apoio à candidatura do Lula. Então, eu queria entender um pouco da sua visão, né? O quanto esses apoios ajudam ou atrapalham. Se você acredita que, por exemplo, nesse caso especificamente de Minas, né? Isso acaba dividindo os votos do Zema ou não pesa o fato do vice ser diferente aí do governador tão bem votado, o Zema, né? Lá em Minas Gerais. Você acha que, de certa forma, pode acabar influenciando quem votou no Zema ir para Lula, porque o vice também está apoiando? Como que você avalia esse tabuleiro aí rachado, vamos dizer assim, de vários partidos? Paulo, essa é uma pergunta excelente, porque eu venho refletindo sobre isso desde o primeiro turno, de maneira muito intensa. O que acontece? No passado, esses apoios eles significavam muito, porque o brasileiro, né, ele não tem muito tempo, não tem muita condição, ou até mesmo às vezes interesse de acompanhar o que está acontecendo no dia a dia da política. Né? Então, geralmente, quando você vai votar, está distante, e você vai votar, distante da realidade política, e você vai votar porque é obrigado a votar, né? Você busca referências nas pessoas que você confia. E aí, né? Em quem que você vai votar? Em quem você acha que eu devo votar? E etc. Esse era um fenômeno que acontecia com muito mais intensidade no passado, no que diz respeito às lideranças políticas. Né? Por quê? Porque diante da ausência, da escassez de informação que a gente relativa, né, em relação ao que a gente tem hoje, diante da escassez de informação do passado, você ia atrás desses políticos que você confiava para basear a sua decisão no segundo turno. O que eu acho que aconteceu, e talvez a classe política não tenha entendido isso com profundidade, está passando a entender mais agora. Quem entendeu, e mérito, foi o grupo do presidente Jair Bolsonaro lá em 2018. A grande diferença, na minha visão, hoje, é que o candidato, ou as ideias do candidato, hoje, por causa das redes sociais, elas cortam os intermediários. Então, eu não preciso de um político, né? E aí, nesse caso, a gente está falando da senadora Simone, do ex-ministro Ciro Gomes, e por aí vai. Eu não preciso de um político para me dizer em quem eu devo votar. Eu estou sendo bombardeado o tempo inteiro nas redes sociais com essas informações e eu acabo formando minha opinião por aí, né? Pela própria convivência, rede social e grupos de WhatsApp e etc. Então, eu acho que, diferentemente do passado, onde esses apoios eram muito mais importantes para fins de voto, hoje esses apoios para fins de voto, transferência de voto, né? Quando a pessoa que vota na Simone decide votar no Lula porque ela indicou o Lula, eu acho que esse fenômeno é muito mais atenuado, né? Agora, você tem o aspecto político da coisa, né? E o aspecto político da coisa, ele importa por causa da estrutura partidária envolvida. Ou seja, um governador como Zema, por exemplo, que se elegeu em primeiro turno, num estado como Minas, que está muito dividido, né? Está pau a pau ali as intenções de voto, com uma estrutura de governo e uma estrutura partidária
que coloca essa estrutura a serviço de uma campanha, isso daí interessa. Isso daí interessa, né? Porque aí é gente na rua, porque aí é recurso sendo direcionado para a campanha e por aí vai. Então, e eu sempre disse isso antes do primeiro turno. Eu sempre falei, olha, a gente tem que analisar dois fatores. O primeiro deles é Zema em Minas Gerais, que se eleito em primeiro turno, porque no primeiro turno ele não se alinhou a nenhum dos dois candidatos, porque a rejeição de Bolsonaro lá em Minas estava muito alta. Então, agora, no segundo turno, já eleito em primeiro turno, ele está livre para fazer campanha. A gente nunca teve a expectativa de que ele fosse votar em Lula no segundo turno. Ele está livre para fazer campanha para Bolsonaro com a estrutura do governo de Minas Gerais à disposição. Né? Então tem que olhar para Minas Gerais, tem que olhar para Zema, porque pode surpreender a quantidade de votos que o presidente Bolsonaro vai ter lá. E tem que olhar para São Paulo, porque qualquer 2%, 3% que muda em São Paulo é uma multidão de votos. E o Tarcísio saiu de lá muito forte no primeiro turno. Muito forte. Então isso pode fazer com que, com o apoio do Rodrigo Garcia, que é o atual governador de São Paulo. Então, o mesmo fenômeno que acontece em Minas pode acontecer em São Paulo com essas estruturas à disposição do atual presidente. Pode. Se está acontecendo ou não, a gente tem que avaliar. Então, eu acho que importa hoje em dia muito mais o aspecto político dessa estrutura partidária de recursos do que esse fenômeno de transferência de votos. Hoje eu olho muito mais para o meu pai, para o meu tio, para o meu melhor amigo que está mais envolvido em política, que estão me mandando coisa no WhatsApp e nas redes sociais, do que para aquilo que um político, um ex-candidato está dizendo. Bom, Guilherme, a gente ficaria aqui acho que horas debatendo um tema aí realmente com muitos pontos, né? A gente falar, estamos chegando aí nessa reta final, como você mesmo disse, também concordo com você, deve ser muito apertado, deve ser aí uma diferença bem mínima entre os votos, é uma eleição bem polarizada, enfim, a gente vê que tem muitos pontos aí para a gente discutir, mas já estou com o tempo aqui também estourado, quero agradecer, já convidar você para voltar em outras oportunidades para a gente continuar a nossa análise aí nos próximos dias. Obrigada pela sua participação. Obrigado você, Paula. Eu estou sempre à disposição para falar de política como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. É isso. Exatamente. Obrigada, Guilherme. É isso aí. Pontos importantes. Falar exatamente de como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. Acho que é frase boa aí para a gente fechar aqui, com certeza, essa fala aí do Guilherme. Bom, eu vou...